Olá, bem-vindos! Vamos para as explicações de como realizar a furação da placa já corroída e de como proceder para a soldagem dos componentes eletrônicos. Este vídeo é o terceiro e último de uma sequência que explicam como construir uma placa de circuito impresso de face simples. A parte 1 trata principalmente do uso do software KiCad, que foi o escolhido para a obtenção do traçado das trilhas por ser gratuito. A parte 2 descreve como cortar e usar o percloreto de ferro para a corrosão. Com esses 3 vídeos, o assunto é contemplado integralmente. Durante a visualização do conteúdo deste vídeo, perceberá que as informações apresentadas serão mais refinadas e em maior quantidade. A justificativa é para fundamentar a importância de determinados cuidados e ações no pré e durante a realização da solda. A soldagem da forma como estamos explorando traz uma série de dúvidas para quem for realizá-la. E certamente as primeiras soldas que fizer terão um aspecto que acho que é melhor nem comentar. Assim, a orientação e sugestão é que pratique, fazendo a solda de resistores em outra placa, por exemplo. Irá se sentir mais seguro quando for a sua PCI definitiva. Sobre a organização e planejamento. Tenha todos os materiais em mãos. Assim as atividades fluem. Se não precisar interromper o que está fazendo, o trabalho irá render. Abaixo, a lista de materiais necessária para cada uma das subetapas que compõem a parte da furação e da soldagem. A necessidade de furar a placa é decorrente do tipo de tecnologia usada para fixar o componente na placa, que neste caso é chamada de furo passante. Isso porque o terminal do componente transpassa a placa por meio de um furo. Outra tecnologia de fixação é denominada como montagem sobre superfície, e os componentes eletrônicos dedicados para esta forma de fixação são chamados de componentes para montagem em superfície. A montagem sobre superfície requer um processo fabril complexo e, portanto, não está ao alcance para a realização de placas dedicadas, como é o que está proposto por estas explicações. Para fazer o furo, terá como opção o perfurador de PCI, a furadeira elétrica de mão e a furadeira de bancada. Cada uma destas ferramentas apresentam características descritas na sequência. Os furos são feitos com brocas, sendo que a de diâmetro 1 mm é usada para esta atividade. Na imagem, um comparativo entre os diâmetros. E seguem algumas dicas sobre esta etapa. Para realizar o furo, se estiver em dúvida sobre o tamanho do diâmetro da broca, opte por usar a de menor diâmetro. Assim, se precisar aumentar, terá como. Para agilizar, a sugestão é que realize todos os furos que usam a mesma broca para depois trocar. Após a furação, confira se todos os furos foram realizados. O perfurador é uma ferramenta simples de ser utilizada. Posicione a punção no local do furo e pressione a manopla do perfurador. A placa usada para exemplificar já está perfurada. No detalhe 1, a mola não está comprimida. Já nesta imagem, a mola está comprimida e a punção perfura a placa. Comercialmente, o perfurador é fornecido em 2 modelos. Um deles vem com 2 punções de diâmetro 1 mm, uma delas já instalada e a outra sobressalente. Um segundo modelo é acompanhada por 4 punções. 2 são de 1 mm, sendo uma delas instalada e a outra sobressalente. As outras 2 que compõem o conjunto são de 0,8 mm e 1,5 mm. Esta diferenciação entre os modelos impacta no preço, por isso atenção na compra desta ferramenta. Outro fator é verificar se a distância do furo na placa é compatível com o alcance da profundidade do perfurador, pois pode acontecer dele não alcançar uma determinada área de furação. Ao contrário do perfurador, a furadeira de mão requer uma certa destreza para manuseá-la, pois seu corpo é pesado. É indispensável o uso do óculos de segurança. Prenda a placa usando uma morsa ou grampocê. Isso evitará que a placa gire junto com a broca. Os ajustes em furadeiras de aberto rápido. Inicie desrosqueando o mandril o suficiente para introduzir a broca.
Em seguida, segure o corpo da furadeira e gire o mandril até bloquear a broca na castanha e certifique-se que a broca está corretamente inserida e bloqueada. Os ajustes para a furadeira de mão com sistema de aperto com chave. Coloque a broca no mandril. Primeiro aperte o mandril com a mão e, em seguida, coloque a chave do mandril em cada um dos orifícios existentes e gire-a no sentido horário para dar o aperto. Para retirar a broca, use a chave no sentido anti-horário em cada um dos orifícios. Normalmente é usada a broca de diâmetro 1 mm para realizar os furos da PCI. A placa precisa estar apoiada em uma base de madeira ou papelão para limitar o alcance da broca, uma vez que ao perfurar a placa, irá também furar o que estiver abaixo, ou prenda a placa de forma que não tenha nada abaixo do furo. Há a possibilidade da broca escorregar na placa quando iniciar a furação. Essa situação pode causar acidentes. Para evitar que a broca escorregue, é comum puncionar a placa, ou seja, usar a ponta da punção para marcar o centro do furo, fazendo uma cavidade. Ajuste ou inicie a furação usando a menor velocidade. Será mais fácil o controle. Mantenha o alinhamento de 90 graus entre o plano da placa e o da broca. A furadeira de bancada também requer ajustes e cuidados para manuseá-la, tal qual acontece com a furadeira de mão. Portanto, fazer o uso do óculos de proteção, prender a PCI na mesa com uma morsa ou grampo C, prevenindo que a placa gire junto com a broca, operar com a velocidade compatível para o material que será furado, pois podemos quebrar a broca, ajustar a altura da mesa de apoio e puncionar a placa para evitar que a broca escorregue no momento em que toca a PCI. Quais são os cuidados nesta atividade? Nunca retire os resíduos produzidos pela perfuração enquanto a furadeira estiver girando. Desligue imediatamente se a broca travar durante a perfuração. E não toque na broca logo após o seu uso, pois estará quente. Deixe esfriar para retirá-la do equipamento. A partir de agora, passamos para a etapa 8, que trata da solda dos componentes eletrônicos.
É importante ressaltar que as informações, as orientações e métodos apresentados estão voltados para a construção de uma placa de baixa complexidade. Outra questão relevante a ser comentada é que os materiais que estão listados são os essenciais para a atividade, sem que a qualidade do trabalho seja penalizada. Assim, à medida com que esta atividade evolua e se torne mais complexa, haverá a necessidade de incluirmos outros materiais que auxiliem e aprimorem a realização da solda, bem como a busca por literatura que atenda esta nova exigência. O conhecimento prévio de determinadas informações irão impactar sobre o resultado final da soldagem, mesmo porque a proposta deste material é contribuir para a formação do seu conhecimento. Com este objetivo em mente, a seguir listamos questões que devem ser levadas em consideração antes e durante a realização da solda. A palavra solda, neste contexto, é o resultado da composição química de 63% de estanho e 37% de chumbo, que formam uma liga metálica. Alguns fabricantes, no descritivo do produto, arredondam para a proporção de 60% de estanho e 40% de chumbo. A fusão desta liga, que denomina-se solda, ocorre entre 180 graus Celsius e 190 graus Celsius. Mas, durante o aquecimento do ferro de solda que usamos para a realização da atividade, ocorre em torno de 300 graus Celsius. O aspecto de uma solda chumbo-estanho bem feita é brilhosa e uniforme. Em 2003, a União Europeia estabeleceu a proibição de determinadas substâncias perigosas para que sejam usadas em processos de fabricação. Em 2006, foi colocada em prática a diretiva RoHS, ou seja, livre de substâncias perigosas. Entre estas substâncias está o chumbo, que é nocivo ao sistema nervoso humano. Para atender à diretiva europeia, o chumbo é substituído pela prata, cobre ou bismuto. A liga metálica resultante é livre de chumbo, ou seja, lead-free. Esta nova composição, a solda lead-free, apresenta um custo de fabricação 8 vezes maior que a liga estanho-chumbo, e a temperatura de fusão passa para 227 graus Celsius. A solda sem chumbo apresenta o aspecto final diferente da solda tradicional, de modo que não é possível visualizar se a solda está bem feita. Um pouco sobre a ordem de soldagem dos componentes que está relacionada com a robustez ao calor. Nem todos os componentes eletrônicos reagem da mesma forma ao calor. Portanto, devemos estar cientes de qual componente deve ser soldado primeiro e qual pode ser soldado por último. Iniciamos a soldagem pelo grupo que está menos influenciado pelo acúmulo do calor. No caso, os soquetes dos circuitos integrados, resistores e capacitores. Neste grupo, os capacitores possuem diferenciação quanto ao valor. Iniciamos a soldagem dos capacitores que são abaixo de 1 microfarad, para depois os que são superiores a este valor. Na sequência, soldamos os diodos, os LEDs e Zeners, jumpers e fiação de modo geral. Quase no final, será a vez dos transistores, que são facilmente danificados pelo excesso de calor. E aí, a sugestão do uso do alicate tipo pinça bico curvo. Prendemos a ponta do alicate no terminal do transistor com a ajuda do ilhós, e aí soldamos. Retiramos o alicate e repetimos para os demais terminais. Neste cenário, o contato metal-metal irá facilitar a dissipação do calor. E por último, os circuitos integrados que devem ser mantidos nas embalagens antiestáticas até a efetivação da soldagem. E segue a recomendação. Se tiver a oportunidade, pratique antes de iniciar a soldagem efetiva na placa em desenvolvimento. Não utilize ferro de solda com potência superior a 30 watts, porque o calor gerado poderá danificar os componentes. Um pouco sobre a química da solda. Superfícies metálicas, quando expostas ao ambiente, tendem a formar uma camada superficial de óxido e outros compostos resultantes do contato com o ar.
Estes compostos agem como repelentes da solda. A técnica mais simples para a remoção da camada indesejada é o uso do fluxo. Normalmente é chamado de fluxo para a solda. O fluxo é diferente de pasta para soldar. O fluxo remove a camada superficial indesejada da região que será soldada. É uma propriedade denominada molhabilidade, enquanto que a pasta para soldar auxilia na aplicação e remoção da solda. Portanto, finalidades distintas. As soldas que são dedicadas para a soldagem de componentes eletrônicos já são constituídas com este produto, o fluxo, na sua composição. Mas nada impede de usar este produto separadamente, porém é necessário certificar-se que é o fluxo para a solda. Isto porque a pasta para soldar requer que, após o seu uso, seja completamente removida da placa de circuito impresso, pois é corrosiva. Para iniciar a soldagem, observe as seguintes recomendações. O local em que a atividade será realizada deve ser ventilada para facilitar a dispersão dos gases que são produzidos durante o processo da soldagem. Utilize óculos de segurança, pois a solda, ao derreter, poderá respingar, sendo um risco aos olhos sem a devida proteção. Lembre-se de proteger o seu posto de trabalho, para evitar a queima acidental da bancada. Use uma base de madeira, por exemplo. Após verificar se todos os furos foram realizados na PCI, realize uma nova limpeza da placa, usando palha de aço e álcool isopropílico. Inspecione a ponta do ferro. Se apresentar sinais de ferrugem, limpe-a a quente, usando uma lixa fina. A ponta deve ser limpa na região que recebe a solda. Monte o suporte para a placa e prenda a PCI. Agora é a vez dos terminais dos componentes. Passe uma lixa ou palha de aço nos terminais. Evite tocá-los, manuseie-os com um alicate de bico meia cana. Antes de disponibilizar os componentes na PCI, nas posições em que devem ser soldados, realize uma dobra de 90 graus nos terminais. Isso facilitará a colocação do componente através do furo. Agora, a proposta é realizar uma nova dobra para fora de mais ou menos 45 graus. Isso evitará que o componente escorregue da placa quando movimentar o conjunto. Recomenda-se deixar um espaço entre a base do componente e a PCI entre 1 a 7 milímetros. Com isso, favoreceremos que os componentes sejam resfriados naturalmente. Para os transistores, essa prática é fundamental. Chegou o momento de fazer a solda. Vamos ligar o ferro de solda e aguardar 5 minutos. Se estiver usando a estação de solda, ajuste-a em 300 graus Celsius e aguarde. Deve-se estanhar a ponta do ferro, o que significa aproximar o ferro de solda da solda e deixá-la derreter. Esta ação é com uma pequena quantidade de solda e deve ser rápida. A ponta do ferro ficará prateada. Para a uniformidade da área estanhada, limpe a ponta do ferro em uma esponja metálica ou esponja úmida. O estanho da ponta do ferro aumenta a área de solda, o que aumenta a superfície de contato entre o terminal, a ilha e a solda, favorecendo a transferência de calor. No componente a ser soldado, aqueça as superfícies a serem unidas, mantendo o ferro de solda em um ângulo de modo que a face da ponta assente comodamente na junção, que é o terminal do componente, mais a região da ilha, de modo que a máxima transferência de calor possa ocorrer do ferro para a junção terminal mais ilha. O momento correto para aplicar a solda é quando a junção ilha mais terminal, e não o ferro, estiver suficientemente quente para fundir e deixar fluir a solda. Alimente o fio de solda na junção, ilha mais terminal, e não na ponta do ferro. Quando possível, aqueça a união a partir do lado de baixo e aplique a solda a partir do lado de cima.
Se a área da junção não estiver suficientemente quente para fazer fundir e fluir a solda, remova o fio de solda e continue a aquecer a junção. Quando a área da junção estiver suficientemente quente, a solda funde-se imediatamente e flui suavemente em uma camada fina. Se necessário, molde a solda fundida com a ponta do ferro de tal modo que a ilha fique completamente preenchida e coberta, apresentando o formato de um vulcão. Se a solda não aderir às superfícies ou resultar em um aspecto opaco, é porque as estruturas envolvidas não foram corretamente limpas nem receberam fluxo suficiente. Espere a união esfriar e retire a solda usando o sugador de solda conforme é mostrado na ilustração. A remoção completa da solda irá precisar que o sugador seja usado mais do que uma vez. Limpe com capricho a área da ilha e do terminal, aqueça e solde novamente, repetindo os passos anteriores. Para a finalização do processo de soldagem, primeiro pare a alimentação do fio de solda na junção. Depois remova o ferro de soldar no sentido vertical, nunca para a lateral. Se o ferro for retirado pela lateral, poderá escorrer um filete de solda capaz de curto-circuitar as ilhas no entorno. Essa condição é chamada de bridge ou ponte. Acomode o ferro de solda no suporte e não movimente a junção nem aplique pressão. Deixe a junção esfriar por 30 segundos para congelar a solda no lugar. Não aplique água ou assopre para acelerar o processo de resfriamento. Tenha em mente que o aspecto final da solda deve se parecer como um vulcão, como no exemplo. Para concluir, limpe a ponta do ferro usando a esponja metálica. Corte o terminal do componente rente à solda usando o alicate de corte. Quando finalizar todas as soldas, realize nova limpeza da placa usando o álcool isopropílico. Recomenda-se que seja usado um pincel para esta limpeza.